Olá pessoal, aqui é o professor Marquinhos Reis, o seu professor do canal Suprema Química. Essa aula é sensacional, importantíssima, pessoal. Nós vamos trabalhar a polaridade das moléculas. Mas antes de começar nossa aula, já vou pedir a gentileza, gente, deixem um like, compartilhem esse vídeo com quem você sabe que tem interesse nesse assunto e comentem aqui embaixo o que vocês acham da polaridade das moléculas depois que assistir essa aula e antes de assistir essa aula também. Vamos lá comigo? Bom, pessoal, nós estamos com o objetivo de hoje é trabalhar a polaridade das moléculas. Só que tem um detalhe importante antes de começarmos a destacar a polaridade das moléculas aqui, tá? Que é o seguinte, quando eu falo em moléculas, nós temos moléculas de todos os tamanhos. Nós temos moléculas com 2 átomos, com 4 átomos, com 10 átomos, com milhares de átomos e até às vezes com milhões de átomos. Então, quando eu falo de moléculas e eu falo de polaridade de moléculas, nesta aula especificamente, eu estou falando de uma técnica, um macetinho, para definirmos a polaridade das moléculas pequenas, ou seja, moléculas com até 5 átomos, tá? Uma dica para vocês, para quem tem dificuldade de estabelecer a forma como essas moléculas se organizam no espaço, vejam a minha aula sobre geometria molecular, tá bom? Tá aqui no canal. Assistam essa aula, ela é importantíssima. Tá? Então, o nosso primeiro pressuposto, moléculas com até 5 átomos são aquelas que eu vou trabalhar usando essa sequência de macetinhos que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? E essas moléculas com até 5 átomos, eu costumo chamar didaticamente apenas, de moleculinhas. Tá? É uma forma didática que eu tenho para classificar essas moléculas, tá bom? E para essas moléculas com até 5 átomos, a gente usa um macetinho que é a chamada regrinha da Sapa. O que é a regrinha da Sapa? Moléculas simétricas são apolares e moléculas polares são assimétricas. Marquinho, isso não tem exceções? Tem alguns detalhes que a gente tem que ter um pouco de cuidado com essa regrinha. Mas cá entre nós, pessoal, para aquilo que nós precisamos para fazer a prova do Enem ou dos principais vestibulares espalhados pelo Brasil, essa regrinha nos ajuda demais, tá? Então, ela vai ser uma ferramenta importante para nos ajudar a resolver as questões, tá? Como que é isso mesmo, Marquinho? Moléculas simétricas são apolares e moléculas polares são assimétricas, tá? Lembrando, gente, que as moléculas polares, elas têm um momento de dipolo diferente de zero, tá? Às vezes aparece até um R aqui de resultante. E as moléculas apolares, elas têm um momento de dipolo resultante igual a zero, tá? Que vai ser exatamente os vetores associados à atração da nuvem eletrônica, tá? Que vai acontecer dentro da molécula. Como assim, Marquinhos? Vem cá, deixa eu mostrar para vocês. Por exemplo, vou pensar o seguinte, eu coloquei 4 exemplos aqui, tá? E eu vou trabalhar esses exemplos usando a regrinha da Sapa. Qual que é mesmo? Moléculas simétricas são apolares e moléculas polares são assimétricas. Por exemplo, vejam comigo a molécula O2. Está aqui, ó. Molécula O2. Essa aqui. Bom, o que acontece com essa molécula, pessoal? Como são 2 átomos iguais, eu não tenho diferença de eletronegatividade entre eles. Como eu não tenho diferença de eletronegatividade entre eles, eu posso dizer que em função desse eixo de simetria, que é como se fosse o eixo Y, só para a gente ter um parâmetro de comparação, o lado direito é igual ao lado esquerdo, e por causa disso essa molécula é simétrica e, consequentemente, essa molécula é
apolar. Tá bom? Beleza? Então, um oxigênio de um lado, um oxigênio do outro, apolar. Não vai ter polaridade, sem polaridade, apolar. Agora, olha comigo a molécula aqui CO2. O que acontece? Se eu traçar um eixo de referência para eu ver a simetria, eu posso, por exemplo, traçar esse eixo de referência no carbono, tá? Como se fosse olhar o lado, comparar um lado com o outro. Gente, o eixo de simetria para moléculas lineares pode ser só o eixo Y. Agora, para moléculas não lineares, é importante traçar ou o eixo Y, ou o eixo X, ou os dois, como referência, tá? Mas no caso ali da molécula de CO2, o que acontece? Em relação àquele eixo de simetria, à direita e à esquerda, eu tenho dois grupos iguais, o O e o O. Dois grupos são dois ligantes exatamente iguais. Então, é fácil ver que, em relação àquele eixo de simetria, essa molécula ela é simétrica e, consequentemente, também apolar, sem polos. Eu acho que vocês já entenderam como que esse macetinho pode ser utilizado, né? Por exemplo, a molécula HF. Se eu pegar o meio da molécula linear, e traçar o eixo Y de referência, um lado é diferente do outro. Tá vendo? Consequentemente, essa molécula ela é assimétrica e, por causa disso, polar. Fácil demais, né? E o H2O? O H2O, gente, ele tem uma geometria angular. Então, é legal, nesse caso, comparar os dois eixos, o X e o Y. Se um deles tiver uma assimetria, já é assimétrico. Então, por exemplo, em relação ao eixo Y aqui, ó. Tá vendo que um lado é igual ao outro. Mas em relação ao eixo X, XY é só um ponto de referência, tá, gente? A parte de cima é diferente da parte de baixo. Ou seja, H2O é uma molécula assimétrica e polar. Tá bom? Marquinhos, mas por que isso funciona? Porque quando a gente pega, por exemplo, a molécula O2, lembrando que a diferença de eletronegatividade entre os principais ametais é Von-Klebriski pH, tá? Lembrando que o H não é um ametal, mas eu estou colocando ele aqui para ficar mais fácil de a gente trabalhar com essa sequência. Como não tem diferença de eletronegatividade, essa molécula ela não tem polos, ela é apolar. Não vai ter uma região com mais elétrons do que outra. Apolar, sem polos, tá bom? Agora, no caso da molécula de CO2, o que acontece? Olha lá comigo, olha lá comigo. O O é mais eletronegativo do que o C, pessoal. E essa maior diferença de eletronegatividade do O em relação ao C faz o O puxar a nuvem eletrônica para perto dele. O mais eletronegativo puxa a nuvem de elétrons para perto dele. Tá bom? Só que, olha lá, eu acho que vocês já sacaram, eu fiz essas setinhas para representar os vetores chamados momentos de dipolo. Se um oxigênio puxa para um lado e 180 graus, o outro oxigênio puxa para o outro lado com a mesma força, bem entre aspas, a gente vai ter uma situação no qual essas forças se anulam, esses momentos de dipolo se anulam e, consequentemente, essa molécula não vai ter polarização, ela vai ser apolar. Por isso que as moléculas simétricas vão ser apolares. Agora vamos ver o HF ali, ó. HF, H2O. O HF, se eu imaginar bem, o F puxa mais os elétrons do que o H. O F, o flúor, é mais eletronegativo que o H. Então, no F, eu vou ter uma polarização negativa, vou ter um polo negativo, tá? Esse símbolo, ele é o delta minúsculo, ele representa polo. No flúor, eu tenho um polo negativo, porque o flúor puxa os elétrons para perto dele. Então, polo negativo no flúor, polo positivo no hidrogênio. Tá? Moléculas assimétricas, elas vão ter uma polarização. Mais um exemplo, olha o H2O ali. O H2O, o oxigênio que vai puxar a nuvem de elétrons, e esses vetores não se anulam. Então, moléculas como, por exemplo, o H2O, elas são assimétricas e, consequentemente, polares. Tá bom? Lembrem-se, nas moléculas polares, significa tem polos,
o polo negativo é o elemento mais eletronegativo porque ele puxa os elétrons para perto dele, tá bom? Uma dica, gente, é que moléculas piramidais vão ser sempre polares, moléculas angulares, tirando o ozônio, O3, vão ser sempre polares. Aí as outras a gente pode analisar, tá bom? Aqui eu fiz alguns casos de moléculas lineares e eu fiz uma angular, que é o H2O ali também. Gente, quem não lembrar dessas nomenclaturas, vejam a minha aula de geometria molecular, tá muito legal, tá bom? Bom, para moléculas tetraédricas, pessoal, as moléculas tetraédricas, elas são tridimensionais. Então, desenhar esses vetores e ver se anulam ou não anulam não é tão simples de fazer. É possível, mas a gente teria que ter um pouco mais de trabalho para resolver desse tipo. Então, vai aqui um macetinho, tá? Macetinho para vocês. Quando eu tenho uma molécula tetraédrica, ou seja, um átomo central e 4 ligantes, tá? Se os ligantes forem totalmente iguais em volta, a molécula vai ser apolar, tá bom? Os 4 ligantes iguais. Agora, qualquer outra possibilidade, a molécula vai ser polar. Qualquer outra possibilidade. Então, aqui, ó, 2 cloros, 2 hidrogênios, 1 cloro, 3 hidrogênios, 3 cloros, 1 hidrogênio. Qualquer uma dessas possibilidades, a molécula vai ser polar, tá? Para moléculas tetraédricas, tá, pessoal? Carbono fazendo 4 ligações simples. Alguns detalhes aqui para a gente terminar esse nosso encontro de hoje, pessoal. Essa forma aqui é uma forma de representar a tridimensionalidade de uma molécula, tá? Muitas das vezes a gente desenha assim, ó, tá? Como se fosse uma cruzinha, mas uma molécula tetraédrica ela é tridimensional, tá? E esse tracejadinho significa que essa ligação está entrando no plano do papel. É para dar uma ideia de tridimensionalidade. E essa cunha colorida significa que está saindo do plano do papel. Então, é uma forma de dar uma ideia tridimensional para uma molécula que está sendo desenhada no plano. Tá bom? Bom, pessoal, então nessa aula fica para vocês a grande dica de que para moléculas com até 5 átomos, uma regrinha super importante para resolver as questões para vocês é a regrinha da SAPA. Moléculas simétricas são apolares, moléculas polares são assimétricas. Beleza, pessoal? Gente, eu sou o professor Marquinhos Reis, esse é o Suprema Química, o local onde você vai encontrar tudo para ficar fera, para fazer a prova do Enem, dos principais vestibulares, para ir bem na escola de vocês. Compartilhem esse vídeo com quem vocês sabem que tem interesse nesse assunto, galera. Dá o like, comenta e a gente se vê numa próxima aula. Valeu, muito obrigado, beijo, tchau, tchau.